Abra sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 4 e 5. Se você está sem a Bíblia, divida a leitura com quem está ao seu lado. É importante que você absorva essa mensagem desde o princípio dela, amém? Gênesis 2, versículo 4 e 5. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: esta é a história do início da humanidade. No tempo em que o Senhor Deus criou o céu e a terra, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Repita comigo: e não havia homem para cultivar o solo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te damos toda a liberdade nessa noite para que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra venha certeira aos nossos corações, Senhor, possa separar, Senhor, a nossa alma do nosso espírito, e que nosso espírito venha se elevar em entendimento, em intimidade contigo. O Senhor tem toda a liberdade de passear em nosso meio, de falar conosco. Por isso, Deus, fala aquilo que precisamos ouvir, não o que nós desejamos ouvir, Senhor. E que toda a honra, toda a glória seja Tua, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Toma seu assento dando um glória a Deus bem forte. Pode ser melhor, né? Glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus é de graça. Aleluias. Queridos, Gênesis, como todos sabem, é o livro que vem falar sobre o princípio das coisas. Para muitas pessoas, os primeiros capítulos de Gênesis vêm retratar apenas de forma simbólica a criação de tudo que Deus fez. Só que se nós aprofundarmos esses versículos, essas linhas vai nos revelar algo muito maior, com um pouquinho mais de vontade e espiritualidade, que nós aprofundarmos nas palavras do Senhor, a Bíblia vai saltar aos nossos olhos revelações que o Pai só vai entregar para os filhos, amém? Quem é filho, levanta a mão aqui. Glória a Deus. Então, queridos, eu fico vendo que, na verdade, o livro de Gênesis, ele vai ultrapassar o seu propósito natural, que não é só apenas explicar o princípio das coisas, mas é vir fazer jus ao seu próprio nome, porque se a gente retirar a palavra Gênesis, nós vamos ver que nenhuma das suas traduções, ela quer dizer o início, o começo, ou até mesmo o princípio. E se nós pegarmos essa palavra princípio, nós vamos ver que ela tem um duplo significado. Porque no primeiro nós vamos entender que quer dizer princípio, começo, início. Só que princípio também é um conjunto de valores comportamentais e intelectuais de alguém. Então eu fico vendo que em Gênesis, ela não vai falar apenas do princípio das coisas, mas ela vai trazer à tona princípios de Deus, características específicas de Deus ao se relacionar com aquilo que Ele criou, e principalmente a espera de Deus daquilo que foi criado para se relacionar com Ele. Amém? Então na criação de Deus nós vamos ver que Deus, Ele diz: haja luz, houve luz. Ele disse: haja luminares, houve luminares. Ele disse: haja firmamento, houve firmamento. Só que em determinado momento Ele para de dizer e Ele vai tocar. A Bíblia vem dizer que do pó da terra Ele formou o homem. E o que isso tem a ver com o que você disse até agora, pastor? Eu disse que Gênesis não trata apenas da criação de tudo, mas ela vem revelar os princípios de Deus, ou seja, características de Deus. E eu fico vendo que nessas duas criações, a qual Deus apenas fala e tudo se forma, e na onde Ele toca e acontece, a Bíblia nos revela uma maneira de Deus agir. E que maneira é essa? É a maneira multiforme de Deus, ou seja, Deus Ele tem multiformas de agir. Ele pode simplesmente, uma delas é uma intervenção direta, ou seja, Ele não vai depender de nada e de ninguém, Ele simplesmente vai desejar isso e isso vai acontecer. Só que a outra maneira é a relacional, repita isso, relacional. E a maneira relacional é aquela que Deus relaciona as coisas para cumprir um dos seus propósitos.
a exemplo da criação do homem, ele relacionou o pó da terra. E o propósito da criação do homem foi feito. Deu para entender? Então eu fico vendo que essas multiformas de Deus, ela não parou apenas na criação, ela se aplica nos dias de hoje da nossa vida. E essa forma relacional, que é diferente da intervenção direta que Deus faz, onde Ele não depende exclusivamente de ninguém, é uma das mais utilizadas por Deus, e nós vamos entender isso nessa noite. Porque a forma relacional é a maneira mais ativa de Deus atuar em nosso meio nos dias de hoje. E essa forma relacional, ela vai trazer à tona um terceiro elemento, que quer dizer instrumentalidade. É uma palavra grande, talvez difícil de pronunciar, mas ela vai nos trazer um entendimento muito profundo na noite de hoje. A instrumentalidade nada mais é do que quando Deus usa os seus instrumentos para cumprir os seus propósitos. Se a gente exemplificar ainda mais isso, nós vamos ver que o instrumento que Deus usou para fazer o homem foi o pó da terra. E ainda nos dias de hoje, Deus tem os seus instrumentos para realizar os seus propósitos. Para ficar mais claro que a instrumentalidade, eu vou te dar um breve exemplo. Se a gente pensar em um marceneiro que foi convidado a fazer uma bela mesa de madeira, só que o desafio dele, com toda a sua qualidade técnica, é que ele desenvolva esse material com ferramentas ruins, ferramentas falhas. Um exemplo: parafusos espanados, chave de fenda estragada, serrote sem dente. Só que no final da sua tarefa ele alcança a perfeição e ele faz uma linda mesa. E aí eu te pergunto, se as ferramentas estivessem boas, será que esse marceneiro teria toda a glória da criação da sua mesa? Provavelmente essas ferramentas teriam a oportunidade de dividir o espaço e não dedicar todo o talento da criação a ele, mas dizer que as ferramentas o ajudaram. Com Deus não é diferente nos dias de hoje. Os propósitos e as criações que Deus faz são perfeitas. Mesmo que no meio do caminho ele encontre, ou ele utilize, ou ele relacione instrumentos imperfeitos. Quem são os instrumentos imperfeitos de Deus? Somos nós. É eu e você. Nós somos a instrumentalidade de Deus. Nós fazemos parte do instrumento que Deus utiliza para cumprir os seus propósitos na terra. E nós vamos entender algo então, se nós somos instrumentos de Deus, se a instrumentalidade é a forma que Deus trabalha para criar e cumprir seus propósitos, por que nós estamos vivendo em uma geração estagnada, parada, que não cumpre propósito algum? E a resposta nós vamos achar no versículo que nós lemos. Que ele vem dizer: não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. O que está faltando nos dias de hoje é o posicionamento meu e seu para que Deus venha derramar as chuvas dos propósitos dele sobre a nossa vida. Nós gritamos: Deus me usa, me usa, me usa, e ele diz: se posiciona, se posiciona, se posiciona. Nós não queremos nos posicionar, e nós queremos ver Deus derramar chuva para os propósitos dele serem gerados na nossa vida, no reino de Deus. E eu fico vendo que nós somos uma geração que parece que está dormindo, porque o plantio, a raiz já está lá no solo, só está faltando a chuva descer para ela brotar. Assim diz em Gênesis. Só que a condição para essa chuva cair, ou seja, a condição dos propósitos de Deus cair sobre a minha e a sua vida, vai depender exclusivamente do meu e do seu posicionamento. E eu quero te perguntar nessa noite: será que você está posicionado? Porque existe uma grande diferença de estar parado em um lugar e posicionado em um lugar. Nós achamos que estar posicionado no reino é louvar, cantar, pregar, falar de Jesus afora, estar dentro da igreja em todos os cultos. Só que isso só te coloca em um lugar. Não adianta você participar de tudo na igreja e na sua vida espiritual você não está posicionado com Deus. A posição é a linha de corte que vai determinar se você vai ter uma história verdadeiramente ativa com Deus ou se você vai ser só mais um na face da terra.
E Deus não te chamou para ser mais um, Ele te chamou para ser filho. E filho que ama o Pai, que entende o propósito do Pai, ele não cruza os braços e não para no tempo. Ele arregaça as mangas e ele vai cumprir o propósito que o Pai destinou. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E eu fico vendo uma geração preguiçosa, que se contenta com pouco, com o mínimo, e acha que está posicionado em Deus. Talvez você tenha limitado Deus na sua cabeça. E Deus se tornou tão pequeno que você conseguiu alcançar os desejos do seu coração em relação a Deus. Só que os desejos do coração do Pai nós estamos longe de entender ainda, porque nós não nos posicionamos. Qual vai ser a vantagem de Deus derramar os propósitos deles, se nós não estivermos preparados para executar tal? Qual vai ser a vantagem de Deus derramar chuva de propósito sobre nossas vidas, se nós só estamos estagnados e parados e não posicionados? Para você entender a diferença disso, esse cenário ele ocorre num solo onde tem um plantio que só está esperando a chuva para nascer. E quando a gente fala de plantio, isso remete à profundidade, porque uma planta ela só vai crescer para cima quando ela estiver enraizada no solo que foi colocada. E eu fico vendo uma geração inconstante que passeia, não firma em lugar nenhum, não cria raízes onde Deus plantou, pelo contrário, ela quer se remover e se plantar onde ela acha melhor. Por isso que 2018 é o ano de nós crescermos para baixo. Os seus frutos só vão brotar para cima quando você estiver totalmente enraizado em Deus. O problema é que a gente acha que está enraizado em Deus é postar uma frase no Facebook na segunda-feira, é mandar uma mensagem de fé pelo WhatsApp, é pegar um versículo indicado pelo aplicativo da Bíblia e mandar para algumas pessoas e nós achamos que nós estamos executando o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que você e eu podemos imaginar. Queremos bater no reino e dizer, eu estou no reino, e eu vou te dizer uma coisa, o segredo não é estar no reino, é carregar o reino dentro de você, porque Jesus disse, o reino de Deus não virá com característica física, nem aqui nem ali, mas ele está dentro de vós. Não, você não entendeu, o reino de Deus, ele está dentro de vós. E eu quero te dizer, como é que você tem carregado ele? Ou será que você removeu ele de dentro de você, esqueceu no seu quarto de oração? E está vivendo a sua vida com Deus relaxadamente, da forma que você deseja, da forma que se enquadra as suas vontades? É uma geração que esqueceu o que é renúncia, na verdade renunciou à renúncia. Porque não renuncia nada para Deus, mas quer que Deus realize todos os propósitos que são gerados no próprio coração. Deixa eu te dar um conselho, para de ouvir o seu próprio coração, eleva seu nível espiritual, vai deitar no colo do Pai e ouvir o que o coração dele está dizendo para você. Eu te garanto que quando você estiver enraizado em Deus, você será alguém melhor para você mesmo. E aí sim nós vamos ter como bater no peito e dizer, o reino de Deus está dentro de mim, e eu sou um portador do reino de Deus nessa terra. Nós achamos que o reino de Deus se resume a uma mensagem, a uma frase. Nós achamos que o reino de Deus se resume a eu dizer que eu sou da igreja que está falando do reino. O reino de Deus está aqui, mas ele está dentro de você verdadeiramente. Quando Adão e Eva pecou, aquilo que era natural nele, a nudez dele se tornou uma vergonha. E eu vejo que o reino de Deus é quando nós vamos até o próximo e nós neutralizamos a consequência do pecado na vida dele, porque Deus, com seus princípios e valores que eu disse lá no começo, ele vai até Adão e Eva, ele tira a lã dos animais e ele cobre a vergonha deles. Quando é que você fez o papel que Deus fez, e você visitou o seu próximo e você cobriu a necessidade dele? Isso é o reino de Deus. Mas nós queremos ser o reino de Deus apenas daquilo que vai aparecer mais, quando na verdade o reino de Deus vai ser mais manifestado no oculto e no secreto, porque ali o Pai te vê. Mas o que será que o Pai tem visto no oculto e no secreto da sua vida?
O que será que ele tem contemplado? Porque eu quero te dizer, nós somos aquilo que nós contemplamos. E se as suas atitudes não estão similares à de Jesus, talvez você não está talvez você não está vendo Ele, talvez você não está visualizando a Jesus. Talvez a sua visão está distorcida, você não está contemplando a Ele. Porque nós vamos refletir aquilo que nós estamos vendo. E o nosso interior, ele tem que ser um reflexo da nossa intimidade com Deus. Não adianta a gente ser perfeito aqui dentro. Não adianta que a gente levantar as mãos e adorar como nunca. E no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, nós envergonharmos a Deus. Porque nesse momento nós removemos o reino de Deus dentro de nós, nós dissemos, fica para lá. Nós assumimos uma incapacidade nossa de não portar a glória de Deus. Só que você não foi chamado para ser um incapaz. Mesmo você sendo uma ferramenta da instrumentalidade de Deus, cheio de falhas, Ele te escolheu, Ele vai te usar, Ele vai te relacionar nos propósitos dEle. E por que Deus nos escolhe cheio de falha? Para que nada venha roubar a glória dEle. Só que o que eu fico vendo é que tem gente que mesmo sabendo que é falha, ainda assim tenta tirar a lasquinha da glória de Deus. Acha que se não vir, Deus não desce, não manifesta, não acontece. Eu quero te dizer que nós somos instrumentos falhos, porém nos aperfeiçoamos quando estamos na mão de Deus. Estar na mão de Deus é ser guiado por Ele. E as nossas atitudes vão refletir quem é que está nos guiando. E será que eu e você temos convicção nessa noite de dizer que Deus está nos guiando verdadeiramente? Olhe para as suas 10 últimas atitudes. Será que pelo menos 7 ou 8 delas vão refletir algo de Deus? Se elas não refletem, talvez a gente não esteja enraizados no solo de Deus. E aí a gente percebe que estamos vivendo uma vida superficial com Ele. E a gente acha normal, porque para a gente viver uma vida superficial com Deus é porque todo o resto já está superficial há tempos. Porque se Deus sendo Deus, a gente não consegue se aprofundar, se enraizar, amar Ele sobre todas as coisas, o restante então nós vamos desvalorizar e piorou. Eu quero te perguntar, será que eu e você estamos posicionados nessa noite? Eu disse que há uma geração de pessoas que estão paradas, achando que estão posicionadas, e se você procurar no dicionário, você vai ver que o significado da palavra parado significa quieto, sem movimento, desocupado, sem trabalho, suspenso, interrompido. Eu vejo uma geração que tinha tudo para dar certo, mas está interrompida porque ainda negocia com o pecado, e ainda está interrompida, está paralisada, está sempre o mão no arado, porque ainda não conseguiu entender quem é Deus na sua vida. Falta de enraizamento, de aprofundamento em Deus. Usamos nossa fé apenas para chegar dentro da igreja. E não usamos ela para se aprofundar e se relacionar com Deus. Já a palavra posicionamento, ela quer dizer ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir partido de determinado assunto. Está na hora de mim e de você tomarmos uma atitude no reino de Deus e tomarmos partido dele. Porque senão a gente só vai ficar parado dentro do reino de Deus. Vai acontecer tudo na vida do fulano, do ciclano. Na nossa não acontece nada e a gente tem coragem de apontar para Deus e dizer que Ele prefere mais o outro. Não, é você que precisa se posicionar para Ele olhar para você e Ele confiar os propósitos dEle na sua vida também. Em Gênesis 2:7 diz que quando Deus forma o homem do pó da terra, Ele sopra nas narinas do homem fôlego e torna ele um ser vivente. Isso não é só um verso lindo e bonito da criação do homem, isso é muito mais profundo, e isso vem relacionar que quando Ele soprou dentro de nós, o Espírito, o que estava nele veio parar dentro de nós.
Então, quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança dele, ela não está dizendo que nós temos uma mão com 5 dedos igual a Deus, mas ela está dizendo que dentro de nós habita os mesmos valores que existem nele. E quando eu me torno a semelhança dele, eu executo esses valores igual a ele. E quais são os valores e os princípios de Deus? É amor, compaixão, benignidade, justiça. E será que nós estamos portando isso dentro de nós? Porque o reino de Deus é isso. É você olhar com os olhos de Deus para o teu próximo. E tudo que Deus faria por nós, você fazer por Ele também. Mas nós somos uma geração egoísta. Nós entramos na igreja apenas para buscar aquilo que é nosso. Esquecemos que igreja, na verdade, não é aqui dentro, é lá fora. Esses dias em Guarulhos eu perguntei: quantas pessoas você já chamou para vir para a igreja? E eu vou te dizer uma coisa: se elas não estão aqui, não é porque não chegou o tempo delas estar com Deus. É porque ela não está vendo Jesus na sua vida. Ela não quer esse Deus que você está carregando. E quando as pessoas não vão enxergar Deus na nossa vida, quando os valores dele não estiverem dentro de nós. Porque os valores de Deus, eles não ficam quietinhos, eles queimam, eles borbulham o dia inteiro dentro da gente. Até quando a gente quer errar, não dá, porque os valores vão falar mais alto e nós vamos ser obrigados a acertar. O problema é que tem muita gente tampando o ouvido para o Espírito Santo de Deus. Quer abrir o ouvido na hora de ouvir aquilo que lhe interessa, mas na hora de ouvir a repreensão do Pai, nós fechamos nossos ouvidos espirituais. E por isso que não gera mudança, não gera transformação. Entra domingo, sai domingo, entramos dentro da igreja e nada muda nas nossas vidas. Porque nós não somos compromissados com Deus. Nós queremos total compromisso de Deus com as nossas vidas, mas não nos esforçamos nem um pouco para entregar a Ele comprometimento genuíno. E ainda temos coragem de dizer que nós entendemos o reino de Deus e que nós somos filhos de Deus. Precisamos tomar um posicionamento. Porque quando a gente se posicionar, algo dentro de nós vai ser ativado. E aí você já não vai mais conseguir pensar de forma rasa, porque você vai sair desse ambiente terreno, desse ambiente físico que seus olhos naturais enxergam. E você vai começar a viver em uma outra esfera, numa esfera espiritual. Está longe para você, porque você ainda não transcendeu, você não passou. Por isso que o Senhor nos cobra nessa noite posicionamento. A nuvem está parada, os propósitos estão prestes a cair, mas Deus olha do céu e não encontra homens e mulheres posicionados. Que adiantaria Deus derramar chuva sobre aquelas flores, aquelas ervas, se não havia homem ali ainda para cuidar? Nós queremos falar de avivamento, de uma grande transformação no meio evangélico, mas queremos assistir de camarote, só vendo o outro fazer, o bispo fazer, Faia fazer, e você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. O reino de Deus começa na sua casa, no seu primeiro ministério. Não adianta você pular a etapa, deixar a sua vida um lixo espiritual para trás. E aqui nós posarmos de bons samaritanos, está tudo certo na nossa vida. Não, vamos olhar para trás. A glória de Deus não se manifesta aqui, ela se manifesta no seu lar e ela te acompanha até aqui dentro. E aí a gente entra e fala: hoje está fria a igreja. Não é a igreja que está fria, é você que está gelado espiritualmente. Por isso nós precisamos voltar para o primeiro amor todos os dias da nossa vida. O primeiro amor é uma chama que vai arder dentro de nós e vai nos incomodar diariamente para nós sermos aperfeiçoados por Ele. Para nós melhorarmos em tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido. Nós não somos perfeitos. Nós somos aperfeiçoados por Ele. E o instrumento ele só pode ser utilizado quando ele for tocado. Nós queremos tocar em Deus, mas nós não queremos que Deus toque na gente. Porque os toques de Deus ele deixa a marca. Jacó só se tornou Israel quando ele foi tocado e marcado por Deus. Nós não queremos as marcas. Nós não queremos derramar lágrimas.
Nós não queremos renunciar, nós não queremos desafiar os nossos próprios limites carnais para nós nos tornarmos homens e mulheres espirituais. Queremos viver uma vida mansa com Deus. A luta a gente quer que passe correndo para o outro lado. Deus não te coloca na prova para saber se você vai conseguir ou não. Ele já te coloca sabendo que você conseguiu. As provas na sua vida, elas vêm para Deus mostrar para você mesmo que você é capaz. Nós fomos vocacionados para glorificar o Pai. Tudo que eu e você fazemos é para a glória dEle. A sua vocação é dar orgulho para Deus. A sua vocação é assumir a paternidade de Deus. A sua vocação é você se santificar e você buscar o reino dos céus acima de todas as coisas. Mas nós achamos que nossa vocação é apenas o nosso chamado. O chamado é uma consequência da sua vocação. A sua vocação, em primeiro lugar, é ser santo e irrepreensível aos olhos dEle. Não adianta a gente ser santo e irrepreensível aos olhos da igreja, da congregação. E aos olhos de Deus nós estamos sendo reprovados por Ele. Não queremos passar pelo fogo, não queremos passar pelas provas. Em Efésios 1:5-12 diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sua sabedoria e prudência. No 11, nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Às vezes nós entramos aqui e nós achamos que nós somos só mais um. Nós esquecemos que a palavra de Deus vem nos afirmar que nós somos predestinados por Ele, para louvor e glória dEle. Você não é um erro do acaso, nem uma obra do destino. Você é um projeto de Deus, e projetos de Deus executam os projetos dEle. Por isso nessa noite o Senhor quer que você se posicione, porque há muita coisa parada para ser liberada na sua vida. Eu não estou falando de carro novo, nem de chave de casa nova. Eu estou falando de coisas espirituais. De coisas que você vai fazer e você não vai conseguir enxergar aos seus olhos o movimento que está acontecendo, mas no mundo espiritual estará acontecendo uma avalanche na sua vida. Porque enquanto a gente buscar só aquilo que é visível aos olhos, nós vamos limitar a Deus. Por isso Deus manda dizer: a chuva dos propósitos só virão quando eu olhar para a sua vida e eu encontrar você posicionado em mim. Está na hora de você enfincar as raízes na terra do Senhor. Está na hora de você criar raízes nesse lugar. Não dá mais para você ficar negociando com o erro e com o pecado. É hora de acertar, é hora de não olhar mais para trás. Nós vamos virar o ano e nós vemos pessoas sem projetos, sem sonhos, sem propósitos. Paulo, aos seus mais de 60 anos, já tinha feito uma obra tremenda. Prova disso é que praticamente 50% do Novo Testamento é de autoria dele. E ele ainda assim diz: eu esqueço das coisas que ficou no passado e olho para o que vem adiante. Prossigo para o alvo que é Cristo. Essa é uma geração que só está olhando para trás. Está se alimentando das próprias frustrações. Não está sabendo superar as dificuldades para poder transcender, para poder romper e fluir. Porque nós estamos muito preocupados com aquilo que é terreno. Quando na verdade Deus está dizendo: a chuva não vai vir da terra, a chuva vai vir do céu. Os meus propósitos para você não se resumem aqui na terra. Os meus propósitos para você, eles vão cair do céu, do plano espiritual. Deus é Espírito, convém que eu e você nos relacionemos com Ele através do nosso Espírito. Com a nossa carnalidade reinando nas nossas vidas, nós nunca vamos conhecer quem é a Deus. Se coloca de pé nessa noite.
Saia dessa noite com a convicção de que você faz parte da instrumentalidade de Deus, que Ele conta com você para executar os propósitos dEle na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. Só que isso só vai ser possível acontecer quando você estiver posicionado na presença dEle. Posição não é a mesma coisa de estar parado. Não adianta você ficar parado, estagnado espiritualmente. Você precisa se mover, você precisa se mexer, você precisa se desafiar. Feche seus olhos. Se existe alguém aqui em nosso meio que quer romper, quer virar esse ano de uma forma diferente, quer se posicionar em Deus, quer se enraizar no Senhor, eu quero te convidar aqui na frente. Não se sinta exposto. Eu já estou aqui. Eu disse no princípio que o Senhor viraria uma chave dentro de nós. Por isso se prepare agora para Ele virar algo dentro de você. Você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque Ele está te renovando de dentro para fora. Ele está te transformando verdadeiramente num homem e numa mulher de Deus, posicionado para cumprir os propósitos de Deus. Por isso aproveite esse momento para você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, das suas transgressões. Isso não vai garantir que você não vai errar amanhã, mas isso vai te garantir que você vai melhorar hoje para Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. Por isso saia dessa posição estagnada, paralisada, fria. Se desafie, rompe suas próprias limitações. Oh Espírito Santo de Deus, invada nosso interior, Senhor, nesse momento, Pai. Tira toda a raiz do mal e do pecado que habita em nós, Senhor. Ativa dentro de nós, Senhor, a verdadeira chave do Teu reino, Pai, porque a Tua palavra diz que o reino de Deus está dentro de nós, Senhor. Por isso nos limpa, nos aperfeiçoa, nos purifica, para que nós venhamos ser portadores da Tua glória nesse lugar, Pai. Para que onde nós estivermos, nós venhamos fazer a diferença. Que as pessoas consigam contemplar Cristo nas nossas vidas. Que nós venhamos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, que não vão negociar mais com erro, com pecado, com a transgressão, mas vão se posicionar para receber os propósitos do Pai e executá-los da maneira que o Senhor quer. Oh Espírito Santo de Deus,